Shalom, amados, paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais um encontro da série Reino de Deus, Reino dos Céus, aleluia. Irmã Olívia, seja bem-vinda. Nivaldo, Pastora Emília, sejam bem-vindos. André Luiz Ventura, paz, seja bem-vindo. Stephanie, seja bem-vinda, aleluia. Feliz pela vida dos irmãos. Stephanie de Sá, bom dia, um abençoado dia para você também. Aleluia. Irmã Rosa, seja bem-vinda. Apóstolo Luciano, lá de Marília, São Paulo, seja bem-vindo. Deus abençoe você e a sua família. Pastora Elisete Rezende, Shalom, amada, tem sido muito abençoada com o ensino. Louvado seja Deus, pastora Elisete, Minas Gerais. A profeta Elizabeth está lá nos Estados Unidos. Shalom Adonai. Apóstolo Luciano. Aqui é o pastor André de São Leopoldo. Abraço, obrigada pelas orações. Que o Eterno continue abençoando vossas vidas aí. São Leopoldo. Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço ao Pai pela sua presença. Se você sentir no coração de compartilhar a live para sua página, grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas. Nós já estávamos sentindo no nosso coração o desejo de fazer uma série de estudos falando sobre o reino dos céus, esse ambiente espiritual tão maravilhoso que nos foi aberto através da cruz do Calvário. E conversando no grupo, foi a confirmação para que a gente começasse. Esse é um assunto que nós podemos pegar ali os ensinos de Jesus e fazer muitas aulas e aprimorar o nosso conhecimento, a fim de que a gente realmente venha viver, Às vezes a gente não entra num ambiente espiritual porque, conforme está escrito, nos falta às vezes entendimento, nos falta conhecimento. E quanto mais você adentra as dimensões espirituais, mais você quer permanecer e também crescer nesses ambientes, Pastora Elisabeth Hope, seja bem-vinda. Irmã Márcia, irmã Lúcia, sejam bem-vindos. José Luciano, São Mateus, amém, glória a Deus. Irmão Marquinho, sejam todos bem-vindos. Se conecte aí na frequência do Espírito, se conecte, aleluia, se ligue a Ele, se una a Ele em espírito. Deixe agora a dimensão terra e adentre os lugares celestiais por meio da tua consciência, por meio da tua mente. Começa a desejar mais da presença dEle. Aleluia. Amados, a gente sabe que o Espírito Santo está dentro de nós.
E o fato de nós fecharmos os nossos olhos, e quando a gente fala em adentrar, subir, não é pensando no espaço físico, mas fechando os nossos olhos, olhando para dentro de nós, acessando a presença dele que está dentro de nós. Porque ele está dentro de nós. E quando nós nos conectamos com essa presença, conscientemente, ela se manifesta. Aleluia. Porque nós começamos agora, através do nosso espírito, nos desconectar do mundo externo. E o reino de Deus é isso. É quando você começa a perceber, ainda que de olhos abertos também, conforme você vai tendo consciência desse ambiente. Muitas vezes as pessoas elas pensam que o reino de Deus está lá em cima e que nós estamos aqui embaixo. Eu quero dizer para você que o reino de Deus, a manifestação dele, se mistura com o ambiente físico. A palavra do Senhor diz que a terra está cheia da glória de Deus. O mesmo elemento que Deus criou todo o universo é o mesmo elemento que Deus fez o nosso planeta. Então, os céus, eles manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas mãos. Mas a nossa terra, o nosso planeta, o ar que nós respiramos, está cheio da glória de Deus. Agora, somente quando você faz isso conscientemente, é que você começa a usufruir desse ambiente. Quando você tem a sua consciência espiritual e você se conecta a esse ambiente de presença, você é transportado agora espiritualmente, aleluia, e vai ascendendo rumo às manifestações e os lugares celestiais. Aleluia, o reino de Deus, ao passo que ele é um ambiente externo nos céus, mas ele também é um ambiente dentro de nós. E para nós nos movermos para o reino do Espírito, nós precisamos acessar primeiramente essas regiões dentro de nós. Muitas pessoas não conseguem adentrar essas dimensões, por quê? Porque elas não estão ativadas no Espírito. E mesmo que já acendeu e para quem já foi despertado no Espírito, existem várias regiões dentro de nós que precisam ser ativadas. Aleluia. Existe no nosso corpo físico cerca de 114 pontos de ativação. Eu estou falando de ativação profética. Eu estou falando de partes do nosso DNA que precisam ser despertados para que a nova natureza, a nova criatura venha. E por mais que o ponto principal que movimenta é aqui perto do coração, eu creio que a grande maioria das pessoas, quando elas recebem uma impartição e elas são ativadas no Espírito, na grande maioria das vezes há uma manifestação do falar em línguas, é aqui, naquilo que nós chamamos de Espírito. Mas a primeira ativação é aqui perto do coração. Já estou dando aula de profética aqui, ao invés de falar do reino, mas apenas para que você entenda. Quando você é ativado aqui perto do coração, é apenas o despertar, é o início, é o ponto de entrada, é o começo. A partir desse fluxo que vem para o coração, você é ativado em todas as outras áreas no teu corpo, até chegar na tua consciência. Tua consciência, ela precisa receber a ativação. Para quê? Para que a tua mente que estava cauterizada, que estava fechada para os tesouros da sabedoria, para o conhecimento celestial, começa agora a se abrir. Entenda uma coisa, se existe 12 dimensões no reino do Espírito, dentro da tua consciência existe também 12 camadas que precisam ser abertas, que precisam ser ativadas para que você usufrua das dimensões espirituais. Esse é um ensino profético, apenas dando aqui uma palhinha para vocês.
E isso é tão real que as pessoas que caminham próximo de mim, quando a gente conversa, né? Quando a gente está na presença de Deus, né? Vem o óleo sobre a cabeça e a pessoa começa a receber como se fosse descargas de energia dentro do seu cérebro. Quando o Senhor começou a fazer isso na minha vida, no começo eu até me travei, porque eu estranhei aquilo. Mas depois o Pai disse assim: filha, sou eu ativando a sua consciência, sou eu expandindo a sua mente para que você venha ser desperta para realidades espirituais, para mistérios do reino de Deus que precisam chegar ao conhecimento da igreja. Então a ativação profética não é só um nome bonito. Não é simplesmente sair por aí dizendo eu vou fazer ativação profética. A ativação profética, ela é algo muito profundo. Por quê? Porque ela tem um propósito de ativar o reino de Deus, de formar um útero geracional, um útero profético, e a partir desse útero profético despertar pessoas, ativar pessoas. E este é o encargo que tem sobre a minha vida. Amados, eu já quis pastorear, eu já quis fazer muitas coisas, por mais que um período de tempo eu carreguei sobre mim o ofício pastoral, mas eu nunca consegui desenvolver, talvez com muita habilidade, o ofício pastoral. Por quê? Porque o Senhor estava me treinando para aquilo que é a minha missão. A minha missão é ativação profética, é liberar fogo, é trazer as pessoas para esse ambiente onde elas são ativadas espiritualmente. E para honra e glória de Deus, a gente tem experiências na nossa comunidade de pessoas que vieram para a comunidade e em pouco tempo começaram a ver o mundo espiritual, começaram a ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque ali existe um útero geracional. Nós carregamos um útero geracional para ativar ministérios, para ativar pessoas, para ativar atmosferas. Esse é o nosso legado. Então é por isso que nós trabalhamos com entendimento, tanto para ativar pessoas, quanto também para ativar territórios. Existem movimentações espirituais na liberação de ensino, que é para o quê? Para proclamar, manifestar, aleluia, e fazer ambiente de reino por toda a terra. Aleluia! Shalom, queridos, vocês que entraram recentemente, se sentirem no coração de compartilhar, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero dizer para você que o reino dos céus não é apenas uma fala litúrgica, não é apenas um discurso bonito. O reino do céu, ele é proclamado, ele é ensinado, mas ele é visto também através das manifestações. Ele é visto também através da presença do Espírito Santo, que vem com força. Amados, existe um versículo que eu estava agora compartilhando aqui com a pastora. Existe um versículo que Jesus falou, que não foi entendido. Jesus, ele falou para os discípulos de uma feita, ele disse assim, muitos dos que aqui estão não passarão pela morte, sem que antes vejam o reino de Deus vindo com força. Isso ele falou para os discípulos. Muitos dos que aqui estão não passarão pela morte, sem que antes vejam. Aleluia! E esse versículo eu já vi muitas interpretações dele. Só que as interpretações não entravam dentro de mim. E eu olhava para aquele versículo muitas vezes e eu questionava, mas Senhor, o que o Senhor está querendo expressar? E realmente, aqueles discípulos não passaram pela morte sem antes ver o reino de Deus. Primeiramente, o próprio capítulo na sequência traz uma manifestação do reino, onde Jesus se transfigura. Jesus, ele estava ali com os discípulos, ele se transfigura e aparece Moisés e Elias. Homens que já passaram por essa terra, que foram levados e que, conforme disse Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai não é Deus de mortos, é Deus de vivo. Por mais que eles deixaram uma casa terrena, mas espiritualmente eles continuam vivos.
E foi por isso que eles vieram e se manifestaram na transfiguração de Jesus. O que é isso? É uma manifestação do reino. Jesus ainda estava em carne, ainda estava em figura humana, porém de um nível tão elevado de espiritualidade que ele pôde se transfigurar aos olhos daqueles discípulos, daqueles seguidores. Amado, este é um nível de espiritualidade que está disponível para mim e para você. Nós vivenciamos experiências no nosso ministério onde o Senhor concedeu de nós estarmos no altar e as pessoas olharem durante a ministração e nos ver em figura de personagem de luz, e nos ver envolto em nuvens de glória, e nos ver com chamas de fogo saindo pela boca e pelos olhos. O que é isso? É uma transfiguração onde a carne se oculta e o ser espiritual se manifesta, e pessoas que têm sentidos espirituais abertos, olhos espirituais abertos, conseguem enxergar. Eu não estou falando aqui dizendo que nós temos algo melhor do que você. Eu estou falando isso para que você creia que isso está disponível para toda a igreja, para todo aquele que crê. Aquilo que é legado espiritual não é algo que acontece com um e com outro. O que é legado espiritual está disponível para todos, porque todos nós somos seres espirituais. Só que nós, de certa forma, valorizamos tanto a parte física que nos esquecemos da nossa origem. Nos esquecemos dos seres de luz que somos. Nos esquecemos da essência divina que está em nós. Nos esquecemos que nós podemos sim transpor a barreira da nossa carne e adentrar dimensões de luzes, adentrar os lugares celestiais. Eu quero dizer para você uma coisa: uma vez que você transpôs o limite da sua carne por meio do Espírito e você subiu a regiões espirituais, você nunca mais vai voltar a ser a mesma pessoa. Uma vez que você já passou por um arrebatamento de sentidos, um arrebatamento de espírito, uma visão celestial, você nunca mais vai ser o mesmo ser humano. Porque quando você adentra a dimensão do espírito, quando você vai para os lugares celestiais, você sempre vai trazer de lá algo consigo. Você sempre vai trazer algo consigo, ainda que muitas vezes você teve, por exemplo, uma visão, e você vai dizer, foi só uma visão. Não, amado, o teu físico, a tua mente natural talvez não absorveu, mas o teu espírito, a tua consciência espiritual saiu de lá com legados, muitas vezes legados de sabedoria, muitas vezes palavra de conhecimento, muitas vezes ensino. Aleluia! Aquilo que eu ensino eu recebi numa visão quando o Senhor me levou. E quando eu voltei da visão maravilhada, eu disse, nossa, que maravilha. E achei que era só aquilo. E o Senhor disse, escreve o que você viu. Eu escrevi, mas o conhecimento era elevado demais para minha mente. Eu escrevi, mas eu não entendia, porque me faltava palavras para descrever aquilo que eu vivenciei. E eu achei que aquilo não teria nenhum valor para o meu ministério. Só que de repente eu comecei a passar tempo de relacionamento na presença do Pai. E quando eu estava em relacionamento, quando eu estava nesses ambientes, aquilo que o meu espírito acessou começou a vir para a minha mente natural. E é por isso que eu ensino, sem ter estudado, apenas porque o Espírito colocou isso dentro de mim. Aleluia! A profeta Elizabeth está escrevendo aqui, o sonho profético que recebi na madrugada confirma a palavra da apóstola Dalva. Jesus está em espírito em nós, basta recebermos em espírito. Aí a mudança que vem de dentro para fora muda toda a nossa vida. Mais amor, saúde, paz, luz, glória. Exatamente isso. Jesus está em espírito dentro de nós. Aleluia. A consciência dele, a mente dele está em nós. E nós precisamos, amados, acessar
Entende que quando nós começamos a acessar isso, muitas vezes nós mesmos descartamos. Por quê? Porque a nossa mente natural começa agora a combater aquilo que o Espírito está trazendo. Porque a gente estava o quê? Preso no formalismo, preso na letra. Agora tenha uma coisa, sempre quando Deus traz um ensino, pelo menos comigo acontece dessa maneira, Ele sempre vai mostrar os versículos bíblicos referente àquilo que Ele está trazendo de ensino. É por isso que quando eu começo a falar, a palavra vem, a referência bíblica, a citação bíblica, ainda que muitas vezes eu não cito o texto em si, mas o conteúdo bíblico está sendo exposto. Não apenas na letra, mas numa realidade espiritual. Porque conforme disse Pedro, nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos. O reino de Deus é um reino que você ouve, que você vê. E você fala daquilo que você ouve e daquilo que você vê. Essa foi a palavra de Pedro, nós não podemos deixar. Ele estava ali sendo proibido de falar sobre as manifestações, proibidos de falar daquilo que Jesus tinha ordenado a eles. Ele disse assim, nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vemos. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu quero dizer que você serve um Deus que fala. Um Deus que se comunica com você ainda hoje. A Bíblia é um recurso para trazer para nós um início de caminhada. A Bíblia é um recurso como base de instrução. Mas o nosso Deus não está de boca fechada. O nosso Deus não está silenciado. Ele se comunica conosco, Ele fala conosco, Ele se relaciona conosco. Aleluia! Muitas vezes é o ser humano que não dá ouvido a Ele. A palavra do Senhor diz que Ele fala muitas vezes e de muitas maneiras, mas o homem não está atento ao seu falar. Só que Jesus, Ele disse assim, ó, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está a comunicar os mistérios do reino. Jesus está a ensinar. E assim como foi no tempo em que Ele estava em figura humana, aonde Ele pregava para multidões, mas apenas um grupo de discípulos procuravam Ele em particular. E Ele trazia explicações dos mistérios que Ele liberava. E Ele disse assim, ó, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros se fala por parábolas, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e caiam entre si. Amados, ainda que existem multidões querendo ouvir a palavra, ainda que existem multidões que querem se alimentar do pão, ainda que tenha multidões que querem ser abençoadas pela palavra, e o Senhor abençoa porque Ele não retém o pão, mas existe uma minoria que procura Jesus em particular. E é para você que procura Jesus no particular que Ele vai começar a revelar os mistérios do reino. É para você que procura Jesus no secreto, aonde ninguém está vendo. É para esse que você, adiamblei de col de sui bicom levar kenácia, deribasuri bicom levar kená. Deus está falando com pessoas nesse momento que se acham pequenas. Deus está falando com filhos que estão aí dizendo, eu sou o menor da casa do meu pai. Deus está dizendo para você, é para você que Ele quer revelar os segredos, é para você que Ele quer revelar os mistérios, é para você que Ele quer descortinar os véus e fazer com que você adentre os lugares celestiais. É para você que Ele quer entregar mistérios, o qual homem nenhum já viu, ouvido não ouviu, mas que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Sabe por quê? Porque somente aqueles que amam o Senhor procuram Ele em secreto. Somente aqueles que amam o Senhor com profundidade de coração é que vão buscar o Senhor no secreto. Sabe por quê?
porque você não está apenas conformado em ouvir as parábolas e sair sem entendimento. Você não quer ouvir a palavra e sair sem entendimento. Você quer cavar um pouco mais fundo, você quer ir um pouco mais além, você quer adentrar os mistérios e receber a revelação, para que você venha ver e ouvir. Aleluia. Derebassou, decandarabassou, decandarabahai. Derebassuri me comblevor que nasce ambleia. Mergulhe nessa atmosfera. Aleluia. Mergulhe nessa atmosfera. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o mesmo. Oreblasto e quebravu que nestomblei de camblavarquená. Amados, vamos falar um pouco hoje sobre a ordem de Jesus. Muitas vezes as pessoas pegam as palavras de Cristo e nós aplicamos isso muito ao evangelismo. E nós achamos que o papel de evangelizar é apenas dos evangelistas. Deus tem hoje uma palavra para os ministros, para os pastores, para a igreja de Cristo, que está pregando o evangelho. Ontem eu falei no ensino que o reino dos céus consiste em proclamar, ensinar, manifestar e estabelecer. Então aqui não é papel apenas dos evangelistas, é papel da igreja, dos oficiais da igreja, onde conjuntamente vai trazer uma eficácia para o reino. Por quê, amados? Porque nós entendemos que cada um vai fazer a sua função. O evangelista, se ele trabalhar sozinho, exceto se ele tiver um trabalho, um ofício também de ativação, ele vai ter pouca eficácia. Da mesma maneira, um profeta, se ele trabalhar sozinho, ele vai ativar, mas quem ativa precisa ter trabalhadores para colher. E quando nós começamos a entender a visão de reino, nós entendemos também por que os 5 ministérios. Por que nós precisamos trabalhar conjuntamente. Sabe por quê? Porque a parte de proclamação não é apenas uma fala. A parte de proclamação, ela é a parte que ativa também a unção sobre territórios. O ofício profético, além de ativar pessoas, também faz tomada de territórios. O ofício profético vai trazer sobre si várias vertentes, que vai desde o profetizar, a adoração, a intercessão profética, a batalha no sentido de tomada de territórios. É bem abrangente. Muitas vezes o profeta ele é conhecido apenas como aquele que traz revelação e algumas profecias. Eu quero dizer para você que toda a igreja pode profetizar. Paulo falou sobre isso. Toda a igreja pode profetizar, mas isso não significa que ali há um ofício profético. Porque o ministério profético é muito mais abrangente. A vertente profética é muito mais abrangente. Ela é responsável por tomada de territórios. Ela é responsável por ativar as movimentações espirituais. Enquanto muitos estão a dormir, os profetas estão trabalhando. Se você pegar a vertente do outro lado, se você pegar a vertente do mal, você vai ter conhecimento que muitos deles trabalham nas madrugadas. O quê? Fazendo as suas oferendas, fazendo as suas movimentações de trevas, de maldições, de coisas ocultas.
Esse é um trabalho profético. Só que nós não vamos trabalhar para espalhar o mal. Nós vamos trabalhar para o quê? Para desfazer o mal. O Senhor, ele disse para mim assim: filha, o trabalho profético é um trabalho que precisa ser feito todos os dias. Todos os dias. O trabalho de um profeta não é só quando ele aparece lá no púlpito para trazer uma profecia. Não é apenas quando ele aparece para trazer uma revelação e muitas vezes falar do passado das pessoas. O trabalho de um profeta é gerar luz. O trabalho de um profeta é movimentar a luz. Para quê? Para cancelar as trevas. Então, o ofício profético, na grande maioria das vezes, como disse o Senhor, nem aparece. Mas o resultado do nosso trabalho aparece. Sabe por quê? Porque enquanto o profeta está movimentando luz, enquanto o profeta está ativando luz, existe pastores e evangelistas que estão colhendo o resultado daquilo que foi semeado no reino do Espírito. Entende por que a igreja tem que trabalhar em conjunto? Porque quando se tem um trabalho de evangelismo eficaz no reino de Deus, por quê? Porque a tomada de território é lá em cima primeiro. Você sabe por que existe muitos ministérios que vivem a nível de solo, expulsando demônios, brigando com demônios? É porque simplesmente estão batalhando com demônios territoriais, sem tomada de território lá no alto. Estou fazendo aqui apenas uma introdução para que você entenda o reino e como ativá-lo. Nós precisamos uns dos outros. O ministério profético precisa do ministério pastoral. Nós precisamos dos evangelistas, nós precisamos dos mestres, nós precisamos dos apóstolos. Enquanto que o ministério profético está trabalhando as dimensões espirituais para a tomada de territórios, ativando unção, ativando luz, ativando as liberações que o Espírito Santo move a igreja a fazer, o ministério apostólico, com a sua autoridade apostólica, está tomando territórios aqui. Aí entra o pastor para pastorear, e entra o que? O mestre para ensinar. Eu falei que o reino de Deus constitui de proclamação, de ensino. Aí entra a parte do mestre, que precisa ensinar sobre o reino de Deus, que precisa ensinar o povo a viver o reino de Deus. O evangelista faz a colheita, e o pastor cuida. Interessante que quando Paulo descreve sobre o reino de Deus, ele coloca na ordem. Ele coloca na ordem, e não é por acaso. Um dia eu estava lendo ali, e o Espírito Santo disse: filha, não é por acaso que Paulo escreveu nessa ordem. Se você lê em Efésios, é uma sequência ministerial. Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Porque o profeta e o evangelista é responsável por implantar as igrejas, por conquistar territórios. Uma vez que implantou, conquistou, o evangelista agora vai colher. Por isso que ele está em terceiro ali na lista. Não é ordem de graus ou digamos assim, de diferença. Um tem mais poder. Não, amados. São diferenças de ofícios, que todos devem trabalhar com o mesmo respeito, com a mesma autoridade. Cada um vai ter autoridade dentro do seu ofício. Cada um vai ter habilitação dentro do seu ofício. Não é porque o apóstolo é superior a todos, não. O apóstolo não é superior a todos. O apóstolo tem uma autoridade específica de governo.
Ao passo que o evangelista vai ter uma autoridade para ganhar almas. O evangelista vai ter uma autoridade e uma facilidade tremenda. Ele fala ali 5 minutos com uma pessoa, ele consegue transferir a mensagem do reino. Ele prega para uma multidão e multidões vão à frente. Por quê? Porque ele tem uma habilitação para ganhar almas. Ele tem uma autoridade para pescar. Jesus falou: de hora avante eu farei de vós pescadores de homens. Uma autoridade para ganhar almas. Ao passo que também o pastor vai ter sobre ele uma autoridade para pastorear, para cuidar das ovelhas. E muitas vezes o Senhor ele faz uma junção entre o ofício pastoral e de ensino. Existem pastores que também são mestres, mas existem pastores que têm habilidade de pastorear e não têm habilidade de ensino. E vice-versa. Então no reino não existe o maior, não existe o menor. Todos os ofícios têm igual função, têm igual autoridade, de nível igual. A diferença é que cada um tem autoridade dentro do seu ofício. A igreja ela caminhou por muito tempo onde só o ofício pastoral era reconhecido. Ah, quem é o pastor da igreja? Quem é o pastor da igreja? Por quê? Porque o pastor, ele era reconhecido como o manda-chuva. Amados, uma igreja, ela precisa trabalhar dentro dos ofícios. Ainda que uma igreja local fique ali apenas o pastor, o evangelista, mas precisa estar embaixo de uma ordem apostólica. Muitos que hoje têm ministérios e ainda estão com os seus ofícios pastorais, saiba de uma coisa: o céu te reconhece como apóstolo. Por quê? Porque você plantou uma igreja e você conseguiu. Você conseguiu. Você conseguiu deslanchar. Só que o quê? Por conta daquilo que nós tínhamos, onde as pessoas falavam que os ofícios apostólicos e proféticos não existem mais, que era só os 12 apóstolos do Cordeiro. Para começar, a própria Bíblia já fala de outros apóstolos além dos 12. E Paulo encerra a consciência e o ensino dizendo que Deus estabeleceu na igreja. Não está dizendo que foi para um tempo específico. É até que todos nós cheguemos à unidade da fé. E pelo que eu vejo ali, a unidade está muito longe aos olhos de muitos. Mas aos olhos de Deus, a unidade está perto. Sabe por quê? Porque Deus está levantando homens e mulheres de ofício apostólico, de ofício profético. Para quê? Para estabelecer fundamentos aonde o Espírito Santo vai trazer a unidade. A unidade feita por meio do Espírito. Os ofícios são necessários até que todos nós chegamos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando a igreja atingir unidade, e quando você chegar à medida da estatura do varão perfeito, Cristo Jesus, os ofícios não precisam mais aí. Porque você já adentrou um nível de consciência de unidade. Hoje nós temos muitos garotos por aí dizendo: ah, não precisa mais ter apóstolo, não precisa mais ter pastor. Abre uma igreja na internet e diz que isso é suficiente. Amado, a ovelha precisa do pastor quando ela está doente. A ovelha precisa do pastor quando ela está oprimida. A ovelha precisa de um abraço e não tem às vezes como dar um abraço de longe. Então esse ofício é preciso na vida de todo filho de Deus até que ele chegue à maturidade. Até que ele chegue na unidade do Espírito. Por quê? Porque quando ele chegar na unidade do Espírito,
O pleno conhecimento do Filho de Deus, ele se tornou um lá em cima. E ele vai ter tudo o que ele precisa na unidade espiritual. Amados, eu estou falando aqui de algo que eu já adentrei, já vi, sei como é. Não é apenas uma fala, não. Não é apenas dizer que nós somos um espírito. Essa unidade espiritual ela é tão forte que é uma dimensão dentro do teu espírito que você já não se sente mais separado de ninguém. Você não se sente mais separado de nenhuma pessoa e você não se sente mais separado do próprio Pai. Você se torna um com Ele. E essa é uma habilidade que, por mais que às vezes nós acessamos ela, mas ainda não está na plenitude. Eu ainda não acessei essa plenitude de unidade. Por mais que eu fui, acesso, mas de vez em quando eu me desconecto dela. Por quê? Porque é uma unidade indivisível e indissolúvel. Eu e o Pai somos um. Jesus atingiu esse nível. Quando ele dizia eu e o Pai somos um, ele estava dizendo, ó, não existe diferença entre eu e ele. Quem vê a mim, vê a ele. Quem vê a mim, vê o Pai. E é esse o caminho de espiritualidade que eu estou falando. Não é uma espiritualidade de boca para fora. É uma unidade indissolúvel, indivisível, inseparável. Que quando você encontra e você adentra esse lugar, você nunca mais quer sair. Só que ainda existe período de instabilidade. Só que esse é o lugar que o Pai tem para nós. Aleluia. Amados, já a mensagem já foi para o outro lado aqui. Para quê? Para que você entenda que o reino de Deus não é só falar de reino. É você voltar à sua origem. Obviamente existem processos. Existem passos. Existe tempo. Esse processo exige tempo. Até que você e ele se tornem um. Hoje nós experimentamos momentos na congregação em que, se o líder ele tem essa consciência, ele pode entrar numa ministração em adoração e levar a igreja para esse nível de unidade. Aonde, amados, cânticos espirituais vão começar a acontecer, da igreja cantar espiritualmente, ouvir a voz dos anjos cantando juntamente com a congregação. Um nível tão elevado de adoração que as pessoas vão começar a entrar em sintonia no cântico. Um cântico novo que nunca foi escrito. Que um líder consciente de dimensões espirituais pode elevar a igreja até que chegue a essa unidade, aonde nós somos um. E o som espiritual que sai em sintonia. Cânticos espirituais. Onde a melodia se une à melodia dos anjos. Onde o céu e a terra se tornam um. Então nós alcançamos momentos assim, dentro de uma celebração. Onde nós chegamos à congregação dos santos, à universal Assembleia de Deus. Não estou falando da placa, estou falando daquilo que Paulo falou. Nós chegamos à universal Assembleia dos Santos. Paulo não falou isso como uma simples frase de efeito. Paulo falou isso com consciência, ele já tinha ido nesse lugar. Nós chegamos ao Monte Santo, à universal Assembleia de Deus, a Assembleia dos Santos, porque a igreja de Cristo, ela é uma igreja unida, única, em espaço, em tempo. Amados, um dia Deus me levou a esse lugar, e ali une-se os santos de todas as épocas. Desde o primeiro
no passado e no presente. Nesse ambiente de celebração, ali, desde os crentes do passado, do presente e aqueles que nem nasceram nesse plano ainda, eles estão num só corpo. Então aquilo que Paulo fala, aquilo que a Bíblia traz como ensino, não são palavras bonitas que se entende da boca para fora, são palavras bonitas que se entende no espírito. E sabe quando nós começamos a nos despertar para isso? Quando nós passamos a olhar para o próximo e dizer assim: eu estou nele e ele está em mim. Quando nós passamos a olhar para o próximo e já nós não conseguimos liberar um olhar de ódio, quando nós começamos a amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Por quê? Porque a separação, a individualidade só existe no corpo físico. A individualidade só existe nesse plano. O que nos separa é o nosso corpo. O que nos separa é o nosso ego. Uma vez que você começou a mortificar o teu ego, e você começou a adentrar a unidade do Espírito, você vai ver que existe só um corpo. Você é um com Deus no Espírito, mas você também é um com seu irmão. É por isso que Paulo diz: se um membro do corpo sofre, todos sofrem. Então, enquanto nós não sofremos com a dor do próximo, nós ainda não entendemos a unidade. O que separa a humanidade é o ego. Aleluia. 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 Comecei falando sobre ativação, amados. E já entrei para os ministérios e para os mistérios. Entenda uma coisa. Quando nós entendermos os nossos ofícios e nós executarmos os nossos ofícios conjuntamente, quando o ego for desativado e nós deixarmos de achar que somos um melhor do que o outro, que o meu ofício é evidente, e nós começamos a entender que nós precisamos uns dos outros. Amadas, pessoas que têm um ofício profético, tem pessoas que têm um trabalho tremendo de intercessão profética. Eu não vou fugir do Espírito. Eu tinha até versículos aqui separados para ministrar sobre a questão de reino. Vou deixar aqui para um outro dia. Vou continuar nessa linha que o Espírito Santo tá me levando a falar. O dia que a igreja entender o valor de um intercessor profético, você sabia que tem muitos intercessores proféticos que estão dentro dos seus quartos, que passam quase o dia todo intercedendo. E essas pessoas, muitos não querem nem dentro das suas igrejas. Por quê? Porque é estranho. A pessoa vive só orando. Amada, a pessoa está cumprindo o ofício dela. As pessoas dizem: profeta é estranho, vive no mundo da lua. Esse é o ofício dele, trabalhar as dimensões. Profetizar sobre as nações, profetizar sobre as igrejas. E o Senhor, ele falou um dia para mim assim: filha, muitos profetas estão acendendo luzes e eles nunca vão ver essas luzes. Muitos profetas estão trabalhando como geradores de unção, geradores de luz. E essa está acendendo
iluminação dos céus dentro das casas, dentro das igrejas. E nunca ninguém vai saber quem que acendeu aquele fogo. Você está entendendo? Só que Deus manda dizer para esses intercessores que muitas vezes você começa a interceder em línguas e você nem sabe por que está intercedendo. Mas o Espírito te toma em línguas, o Espírito te toma em gemidos no Espírito. O Espírito te toma e te leva até para regiões. No Senhor, o seu trabalho não é vão. Quando você adentrar a eternidade, você vai ver grupo de pessoas que um certo evangelista ganhou como alma para o reino. E quando a coroa for entregue referente a esse trabalho, você também vai receber a sua. Porque o trabalho de um intercessor é ganhar nas dimensões, para que outro vá aqui na região de solo. Eu estou falando daquilo que eu tenho consciência. Eu estou falando daquilo que muitas vezes não se vê nos púlpitos, não se vê nos outdoors, não se vê e não são valorizados por muitas pessoas. Mas saiba que tem alguém que clama pela igreja. Tem alguém que clama pela igreja. Ativação. Amados, quando Jesus enviou os 12 e os 70 e disse para eles irem de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, e aonde eles chegassem, dizei: paz seja sobre esta casa, paz seja sobre esta cidade. O que Jesus estava dizendo? Quando Jesus deu a ordem, ele já tinha ativado as dimensões espirituais, liberado paz, liberado saúde, liberado cura. A atmosfera já estava cheia de palavras proféticas. A atmosfera já estava carregada de unção. E ele mandou os discípulos agora ir por terra. Dizei: paz seja sobre esta casa, paz seja convosco. Entenda uma coisa, aqui estava acontecendo outro ensino de Jesus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que ligares no céu será ligado na terra. Você sabe por que acontecem as desgraças? Por conta de um consciente coletivo que liberam ondas eletromagnéticas na atmosfera. Essas ondas em frequências iguais se unem na atmosfera e formam aquilo que chamamos de potestades. Então muitas vezes a potestade não vem do inferno. Muitas vezes a potestade vem do consciente das pessoas, da consciência podre. Agora, obviamente que uma pessoa que movimenta trevas é porque a mente dela está conectada a trevas. Aquilo que a pessoa movimenta, mas é só um pensamento, é só uma intenção. Amado, nosso pensamento, nossa intenção, nosso sentimento saem de nós em ondas eletromagnéticas e vão para a atmosfera. Aleluia! Então aquilo que nós movimentamos dentro de nós não atinge somente a nós, não atinge somente aquela pessoa que está do meu lado, atinge o planeta. E muitas vezes as pessoas dizem assim: mas Deus é amor, por que Deus não vê essa situação? Não é Deus que está trazendo o caos, são nós mesmos.
Nós mesmos estamos movimentando essas coisas. Agora, quando você começa a atingir um nível de espiritualidade, você começa a entender o funcionamento da vida e você começa a mudar as suas atitudes. Por quê? Porque você sabe que aquilo que você faz vai atingir o teu irmão, vai atingir o planeta. Amado, as nossas conversas também geram resultados de aula para nós falarmos aqui. Hoje de manhã, nós estávamos conversando e nós estávamos falando sobre as movimentações espirituais. E o pai, ele disse assim, ó, um ser que foi iluminado, que carrega um nível de luz, só o fato dele existir na terra, ele já está trazendo equilíbrio. Ainda que ele não saia proclamando nas ruas, mas a carga de luz que está dentro dele faz com que haja um equilíbrio sobre um certo território. Foi isso que Jesus disse assim, ó, deixe a sua luz brilhar no meio dos homens. Porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Se você estiver carregado daquilo que é do céu, você pode entrar num ambiente de densas trevas. Saiba de uma coisa, a luz vai dissipar as trevas. Jesus carregava algo do reino tão forte que ele podia entrar em qualquer ambiente. Ele podia se assentar com pecadores, ele podia estar no meio de prostituta. Jesus, ele tinha um equilíbrio de unção sobre o corpo dele, de poder do céu sobre o corpo dele. Agora falando na linguagem da física quântica, para quebrar os religiosos, sobre o corpo dele, que ele podia entrar em qualquer ambiente. Ele foi capaz de ir ao lugar inferior, descer a região dos mortos e conservar a carga energética. Porque não basta você buscar unção, você também tem que preservar essa unção. O reabastecimento espiritual precisa ser diário. É por isso que todos os dias você tem que estar conectado com o Pai, como uma fonte que gera luz para o seu corpo. Sabe quando Jesus falou assim? Assim como o Pai tem vida em si mesmo, Ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Aleluia! O que Jesus estava dizendo? Eu me uni tanto com meu Pai, eu me tornei um com Ele, que Ele concedeu a mim ter vida em mim mesmo. Você já pensou um ser humano chegar nesse nível? Pai, dá-me a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus estava dizendo assim, Pai, eu estou aqui como ser humano, mas eu sei da glória que eu tinha contigo antes de eu vir para cá, lá, antes que o mundo existisse. Eu sei que lá na eternidade eu era um contigo. Eu sei que eu saí de ti e vim para o mundo. Eu quero voltar ao mesmo ambiente, à mesma unidade. Eu quero voltar a ter a mesma glória, o mesmo corpo. Eu quero voltar a ser um contigo. E quando você volta a esse ambiente de conexão, amado, aí você pode passar pelos territórios e a energia vai permanecer a mesma. Por quê? Porque você está conectado à fonte e a vida dele flui em você. Amados, quero falar algo para você. A gente vai aprendendo com a vivência. Nós nos conectamos ao Pai, recebemos uma carga de unção. Só que do outro lado da tela, mesmo nós não estando fisicamente perto,
Do outro lado da tela tem sugadores de unção. E nós precisamos estar aqui falando na tela. Eu estou falando de coisa que eu sei, para que você entenda. Mesmo nós estando aqui conversando via internet, eu preciso estar conectada ao Pai. Para quê? Para que aquilo que está sendo roubado, saindo de mim, não venha me deixar em falta. Sabe aquela frase que Jesus falou? De mim saiu virtude. Eu já estou dando aula de ensino profético aqui para você. De mim saiu virtude. Amado, chegou um ponto ali que a mulher sugou tanto de Jesus, que Jesus falou assim, opa, alguém me tocou aqui e levou a minha virtude. Só que Jesus não ficou vazio. Por quê? Porque ele estava conectado. E ele chegou a um ponto que ele já tinha vida, fluxo energético, vida, força vital, energia vital em si mesmo. Ele já sabia se recompor. Sabe quando você vai ministrar unção que tem uns sugadores que você bota a mão, ele esvazia? E você tem que estar ali para se encher rapidamente, segundos para se encher novamente. Então, queridos, mesmo aqui existem sugadores. Você está do outro lado sugando unção, eu não estou desconectado de você. Eu sei que você está sugando. Só que sugue para adquirir conhecimento, mas forme a sua capa. Tenha vida em si mesmo. Por quê? Porque senão você vai ficar dependendo da energia dos outros o tempo todo. E saiba que o nosso Pai, o nosso Abba, é uma fonte inesgotável, é um oceano que você pode beber. Aquele que tem sede, venha a mim e beba, e eu te darei de graça da fonte da água da vida. E do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do seu interior. Era disso que Jesus estava falando. O fluxo da vida. Que primeiro nós bebemos dele e depois nós passamos a ser um rio, uma fonte a jorrar. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre você que está me ouvindo. Beba da fonte. Beba da fonte, beba da fonte, bem palasto e de rai que na blabu que nasce ambleyer, deribaçu de cambla varquená. Em nome de Jesus, que você venha beber da fonte, mas se torne um rio, se torne também um rio a jorrar. Que do seu interior venha fluir um rio de águas vivas. Que você seja água para outras pessoas. Estou falando de movimentações do reino. Por mais que o Senhor me deu outro caminho aqui, mas eu não fugi do contexto, que é falar sobre o reino. O reino é um reino de movimento. Não é estático, não é parado. É um constante fluir de dar e receber. É dando que se recebe. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você se conecta a Ele, mais você se torna um meio pelo qual as pessoas vão ser abençoadas. No nome de Jesus. Aleluia. Quero orar por você. Oreblaçou de camblavar que nasce ambleia. Derebassuri me comble vor que nasce ambleia. Derebassou de camblavar que nasce ambleia. Derebassuri me comblevar que na. O Senhor Espírito Santo vai conectar pessoas a um novo nível. Gere sede aí do outro lado. O reino de Deus não são só palavras. O reino de Deus é ouvido e visto. Que o mundo espiritual se abra para você agora.
Que você comece a ver. Que os seus olhos espirituais se abram e você comece a ver. Mas não vê por curiosidade, vê por propósito. Aquilo que você precisa ver em relação à sua vida, em relação ao seu ministério, em relação à tua missão. Que os seus olhos espirituais agora começam a lá de vlo e necai vlo e an ria nevo e guiahanda e nevuine sui ne hala de kem de nuke nem nevo. Acesse pelo Espírito as dimensões aonde o Espírito se movimenta. Se você ainda tem dúvida sobre a tua missão, que o Espírito Santo te leve agora e te conecte a ambientes aonde você vai estar acessando um legado espiritual. Pai, em nome de Jesus eu oro nesse momento. Eu peço que pessoas sejam ativadas em relação ao seu destino profético. Em nome de Jesus, que pessoas sejam agora conectadas à sua missão profética. We fly the nation can hold the unblow the humble wind with fire and we handle the low the sui behold levorke mambla vorke na. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora, abra o teu entendimento, as línguas estão dentro de você. Que essa região do teu espírito, aonde as línguas fluem, sejam destravadas. Tudo aquilo que impede você de acessar essa dimensão seja agora removida. Forças energéticas que impedem você de acessar o teu espírito. Em nome de Jesus eu dou agora uma ordem. Sejam removidas em nome de Jesus. Entenda uma coisa, amado. O Espírito Santo conhece todas as línguas dos céus e da terra. Existem línguas do Espírito, mas existe língua de nações. Deus pode te conceder língua de nações. Deus pode te conceder línguas proféticas. Deus pode comblar Deus pode te conceder línguas espirituais. Mas nunca se esqueça do amor. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, de nada adiantaria. Então Deus pode te dar a língua dos homens, Deus pode te dar a língua dos anjos, Deus pode te dar a linguagem do Espírito. Deus pode te dar dialetos. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Espírito Santo, tens a liberdade. Nós estamos em comunhão aqui nesse momento. Que os teus filhos, ó Pai, acessem aquilo que é preciso para destravar o chamado, para destravar o ministério, Pai. No nome de Jesus. Amados, esse é um ambiente de paz. Esse é um ambiente em que, sempre quando eu chego nesse ambiente, eu digo que é um ambiente que não precisa palavras. É um ambiente de comunhão. Entende as dimensões? Existe uma dimensão profética, onde as palavras são explosivas, são explosivos, são dinamites, dunamis, poder. Mas existe uma dimensão em que é paz,
aonde você nem quer falar, onde a presença dele comunica a vida a você. Amém? Que você adentre essa dimensão e desfrute dessa dimensão. Amém? Agradeça ao Pai pela oportunidade que você receba da vida dele, que a mão dele venha te suster e que o rio da vida flua de dentro de você. O reino de Deus está aberto. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Sinto o amor dele te envolvendo. Sinto o abraço dele te envolvendo. Sinta ele removendo as enfermidades. Sinta ele enchendo o teu coração de paz. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Santo, santo. Que o teu espírito seja habilitado para você conhecer os ambientes espirituais. Que o seu espírito seja habilitado. Amém? Hoje, às 16 horas, nós teremos mais uma aula da IAPS, Escola de Ativação Profética. Nos encontramos lá, tá? Permaneça aí nesse ambiente de paz. Que a paz que excede todo o entendimento venha guardar o teu coração e a tua alma, em nome de Jesus. Um grande abraço aí, em nome do Senhor.